Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a primeira parte da lição de número 7 das revistas da CPAD, a lição de número 7 que a gente vai estudar no próximo domingo, 14 de maio, que vai falar sobre o relacionamento entre nora e sogra. Esse é o tema da lição. Bom, se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Se você gosta, né, de vídeos falando sobre a Bíblia, falando sobre revistas da escola dominical, enfim, se você tem interesse nesses tipos de tema, eu acho interessante você se inscrever no nosso canal e acompanhar sempre que a gente postar um vídeo novo. E aí você vai ser avisado pelo YouTube. De outra forma, e no final, se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu gostei, porque isso vai ajudar muito ao canal para que ele seja mais difundido, né? Você vai cooperar com que esse conteúdo aqui ele seja mostrado para muitas outras pessoas. De outra forma, essa lição que eu quero convidar você a estudar agora, a primeira parte, é uma lição que, de certa forma, no mundo em que nós vivemos, né, principalmente aqui no Brasil, a gente pode dizer assim, né, é um pouco inusitado falar sobre relacionamento entre... Não inusitado, é desafiador, né? Você falar sobre relacionamento entre nora e sogra, porque normalmente aqui no Brasil, normalmente, eu estou dizendo, a gente tem muito... piada em relação à sogra, né? Tanto em relação a nora e sogra, mas também em genro e sogra. Então, de algumas maneiras é motivo de piada, e muitas vezes de forma pejorativa. É mais difícil você, na nossa cultura aqui, você ouvir alguém falar muito bem da sua sogra, tá? Que por sinal eu quero mandar um abraço para minha sogra, tá? Gente fina toda a vida, tá? Um abraço, minha sogra, que Deus continue te abençoando. Então vamos lá. Só que aqui nós vamos ter um texto que vai falar um pouquinho sobre uma relação de fidelidade, lealdade, de perseverança, de alguém que ela preferiu passar por dificuldades junto da sua sogra, tá, do que abandoná-la. Até porque essa pessoa aqui que a gente vai estudar, ela até teria algum motivo, né, para abandonar a sua sogra, mas ela não quis tomar essa decisão dessa maneira e abandonar, mas sim ela quis permanecer. Então, o tema da lição, relacionamento entre nora e sogra. Diz assim o texto áureo que está lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que declaração, né? Que declaração de Ruth para com a sua sogra Noemi. E a verdade prática diz assim, ó: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Já até falei sobre isso, né? A fé cristã exalta, ou seja, propaga que é o melhor, dá mais ênfase para que esse amor familiar exista, né, entre nora e sogra e entre genro e sogro, ou genro e sogra, enfim, essa relação aí, que como eu falei no início da nossa conversa, muitas das vezes aqui no Brasil isso é levado de uma forma pejorativa e até mesmo motivo de chacota, de piada, né? Então vamos lá, nós vamos estudar hoje a primeira parte, que vai falar um pouquinho aqui para nós, tá? Deixa eu começar com vocês aqui. A gente vai logo para a introdução, que a introdução diz assim, ó: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude
da mulher moabita, Ruth no caso. É uma história de um drama familiar que envolve luto, subsistência e a desesperança até mesmo. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Na verdade, isso aqui é uma narrativa que a Nora, né? Ruth, ela cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar uma crise de escassez e resolveu permanecer com a sua sogra. Então, eu quero dizer uma coisa aqui, que nessa lição, esse primeiro ponto, ele vai falar para nós sobre honra, né? Eu acho que a palavra-chave aqui, Ruth, apesar desse momento complicado, se a gente ler lá o texto que está na leitura bíblica em classe, Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, 8 e o 12 ao 14, nós vamos ver aqui que ela fala de uma fome que aconteceu, uma situação complicada, e a gente vai ver mais lá na frente. É uma situação de morte. Quando ela fala de situação de morte aqui, o comentarista, ele está falando sobre a situação de que os filhos, morreu o marido de Noemi e morreram os 2 filhos também de Noemi. E ela só ficou com a Ruth, que era a sua nora, e a outra nora também, que era a esposa do outro filho. Então os 2 filhos morreram, ficaram as 2 noras viúvas e o esposo de Noemi também morreu. E numa situação complicada, uma situação de escassez, que a gente vai acompanhar aqui no ponto 1. A crise econômica na terra da Judéia. Diz assim o ponto 1, ó, a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. Esse ponto aqui eu preciso muito destacar para vocês. Estava escasso o pão, né, o alimento básico, por causa do mau governo dos últimos juízes. Depois, lá nesse mesmo ponto 1, lá na frente, o comentarista repete, né? O pão, estava sem o pão que representava o sustento material do povo. Depois, mais na frente, o comentarista diz assim, ó, a bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. O que eu quero abordar nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro subtópico, é o seguinte. O comentarista lembra que aquela situação de escassez que veio sobre Israel foi única e exclusivamente por conta da má administração de quem estava governando aquele lugar. A Bíblia diz que quando não há uma sábia liderança, o povo cai. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Aqui está dizendo para nós, de uma forma bem clara e nítida, que se você tiver num país, num estado, numa prefeitura, no que quer que seja, uma má administração, o povo vai sofrer. Vai sofrer. E o comentarista coloca aqui sobre o juízo, de certa forma, né? Que Deus, muitas das vezes, ele usava de juízo. E aqui, nesse livro de Juízes, vai mostrar muito isso. O povo se desviava na questão moral, deixava as coisas de Deus e começava a se entregar aos seus próprios prazeres. E Deus permitia que outros povos viessem, principalmente aí os filisteus, viessem
tomassem posse de tudo aquilo que o povo de Israel tinha, todo alimento, levavam suas mulheres, filhos, faziam deles escravos, enfim, eles sofriam toda a sorte de penalidade, de juízo, por conta de desvio de conduta para com Deus. Então, o povo normalmente vai sofrer as consequências de uma má administração. Talvez você não saiba, mas em muitos países, tá, aqui da América Latina como um todo, a gente não precisa enumerar, né? Você não vai encontrar isso na mídia normal, né? Num canal de televisão falando disso, mas existem vários países que hoje, por conta da sua terrível má administração, uma administração voltada para os seus próprios prazeres, para os seus próprios deleites, em detrimento ao que o povo realmente precisa, esses países estão sofrendo absurdamente consequências drásticas de uma má administração e, principalmente, falta de alimento. O povo passando fome, passando por situações terríveis por conta de uma má administração. Então, para a gente terminar esse tópico aqui, eu só quero chamar a tua atenção de forma bem clara, que nós cristãos, tá? Nós cristãos, nós não podemos achar que porque somos cristãos, somos peregrinos aqui nessa terra, estamos indo para uma outra cidade, a nossa cidade não é aqui, como diz lá em Hebreus, né? Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esse versículo é lindo, é tremendo. Mas somos peregrinos aqui, tá? Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos cooperar para fazer a diferença. Fazer a diferença é entender em quem eu estou colocando para administrar o meu país, o meu estado, a minha prefeitura, onde eu moro. Porque isso vai impactar. Talvez você pense, talvez eu pense, mas não vai impactar na minha vida porque eu já estou no final de carreira já. Mas os seus filhos, eles vão colher os frutos que você ou plantou ou não vão colher nada, porque você não plantou nada. Se você escolheu errado os seus governantes, os seus filhos vão sofrer as consequências. Eles não vão colher, eles vão sofrer as consequências. Então comece a se inteirar nesse ponto aí. O ponto 2 diz assim, a crise de uma família. Diz assim, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Diz assim ainda, Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Esse ponto 2, eu quero enumerar aqui algumas coisas importantes. Na terra que Elimeleque estava, começou a ter a má administração, começou a faltar o pão. E ele foi, a Bíblia aqui, em nenhum momento, a Bíblia relata que Elimeleque orou ao Senhor, pediu direção ao Senhor para tomar essa decisão de pegar a sua família e ir para Moabe. Em nenhum momento. Não diz isso. Então o comentarista ele deixou claro aqui, isso aqui é para o nosso ensino. Em nenhum momento tudo bem, ele se viu numa situação complicada. Falta de pão, enfim, escassez, uma crise familiar. Ele se viu. E ele precisava tomar uma decisão. Realmente ele precisava tomar uma decisão. Mas em nenhum momento, aí que está o ponto, a Bíblia mostra que ele foi pedir a orientação a Deus para essa tomada de decisão. Então ele foi para Moabe. Chegou lá em Moabe, as coisas também não foram muito bem. O que ele encontrou lá, além de escassez, ainda perdeu a vida, seus 2 filhos morreram lá também. Então talvez possa ser que, né, essa decisão dele possa ter sido equivocada. Muitas das vezes nós tomamos uma decisão equivocada mediante uma circunstância. Mas a gente precisa entender e compreender, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus não falou nada.
Mas muitas vezes Deus falou, mas não falou da maneira que nós gostaríamos de ouvir. E a gente muitas das vezes se faz de desentendido. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Elimeleque, ele tomou a decisão e foi, né? E o que aconteceu ali? Deus, na sua infinita misericórdia, apesar de no meio de uma situação complicada, de morte, de viuvez, Deus colocou ali no caminho, né? Foi através dessa decisão de Elimeleque, que muitas das vezes pode ter sido equivocada ou não, a Bíblia não diz aqui exatamente isso, né? Pode ter sido uma decisão com falta de orientação. Então ele poderia passar por uma situação complicada, tá? Mas a Bíblia prova para nós, eu quero dizer a você, não fique se lamuriando, se queixando, murmurando, se incriminando muitas das vezes por conta de uma decisão que você tomou há um tempo e talvez repercutiu de maneira que você não desejava. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas más. Deus tem um meio e ele cuida dos seus filhos. Nessa decisão de Elimeleque de ir para Moabe, foi lá que encontramos na história bíblica Ruth. Ela entrou na história bíblica aí, porque ela foi uma das esposas dos 2 filhos de Elimeleque com Noemi. E ela entrou na história. E aí é onde entra a questão total aí, a questão principal de lealdade, de fidelidade, dela ter se convertido, porque o livro de Ruth conta isso, que ela se converteu, quem sabe, por conta dos ensinamentos que a sua sogra dava a ela, do testemunho que a sua sogra dava. Então aquela nora, né, ela se converteu ao Deus de Noemi e decidiu, não, ainda que eu saia da minha terra, mas, tá no versículo que a gente leu aqui no textuário, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você se deitar, onde você repousar, eu vou repousar lá também. Não insista para que eu desista disso, porque eu quero estar ao seu lado, eu quero servir ao mesmo Deus que você serve. Porque, talvez ela poderia dizer, porque as suas atitudes, não somente as suas palavras, refletiram muito mais para mim, deu um exemplo para mim. Então, a gente precisa aprender com isso, né? Diante de uma crise, a gente precisa tomar uma decisão, mas nem sempre a decisão a gente entende, mas lá na frente Deus tem poder para reverter toda essa situação. Então, essa é a primeira parte e diz o seguinte, ó, que a crise econômica na Judéia e a fatalidade no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte, tá? Isso vem provar para nós, isso aqui é um auxílio bíblico, provar para nós que Deus tem um cuidado com os seus filhos em tempos de aflição. A história de Ruth, ela revela que Deus continuava cuidando dela, inclusive agindo através de terceiros para socorrê-la. A gente vai ver lá na frente como que isso aconteceu. E como no caso de Noemi, o crente fiel e leal a Cristo, normalmente Deus vai ter o prazer de no momento certo, no momento oportuno. Não é no nosso momento, mas é no momento de Deus, né? Muitas vezes a gente quer logo o socorro, quer logo a decisão melhor, que a gente vê como melhor, né? Que às vezes a gente vê como melhor aos nossos olhos, mas Deus, a Bíblia diz que não vê como vê o homem. Então vamos entender que nessa primeira parte a gente viu aqui sobre a lealdade, o testemunho de uma sogra, né? E a fidelidade dela impactou na vida da nora, e a nora se mostrou leal apesar de todas as dificuldades que eles encontraram ali. Morte, escassez, viuvez e a decisão de Elimeleque em sair e ir para um outro lugar sem a Bíblia mostrar aqui exatamente que Deus tinha dado essa ordem a ele. Mas enfim, ele tomou a decisão.
tá? Então, essa é a nossa primeira parte. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para que o YouTube mostre, né, para muito mais pessoas aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal como forma de gratidão, tá? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.